Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Essa é uma das citações de Morgan Housel no livro A Psicologia Financeira. Bom, eu sou o Guilherme e você está no canal Manual da Evolução. Pode soar estranho, mas o que vou falar aqui é muito verdadeiro. Para a gente ganhar mais dinheiro do que ganhamos hoje, precisamos ser meio loucos em alguns momentos. No sentido de correr riscos na hora de abrir um negócio próprio, assumir uma função no emprego que você nem tem tanta experiência, mas botar a cara a tapa, pegar a hora extra para ganhar mais, ou se quer passar em um concurso concorrido, estudar mais de 5 horas por dia depois de uma cansativa rotina de trabalho. Enfim, tudo isso que falei segue uma linha de raciocínio. Ganhar mais dinheiro exige ousadia, otimismo e um pingo de loucura também. Agora, permanecer com o dinheiro que você ganhou trabalhando, ou melhor, fazer esse dinheiro render e não desaparecer como a maioria faz, exige o oposto disso tudo. Porque aí não devemos ser loucos e ousados. Devemos ter controle, paciência e humildade. De pensar que o sucesso de aumento de renda não significa necessariamente um padrão que vai perdurar a vida toda, com você sempre ganhando mais e mais para sempre. E justamente por ter esse pensamento mais precavido que o dinheiro que você ganhar a mais vai fazer diferença real na sua vida. E eu sei que isso pode soar como: comecei a ganhar mais e vou me acomodar gastando menos do que ganho para não correr riscos e estagnar nessa renda. Se você acha que é isso, você ainda não entendeu do que o vídeo se trata. É algo muito mais além. Vem comigo que você vai entender. E eu sei, isso vai totalmente na contramão do que você pensava sobre ser rico ou ter mais dinheiro. Mas o que define riqueza em qualquer lugar do mundo capitalista não é o quanto você ganha no mês. É uma coisa só e nada mais que isso: patrimônio líquido. Calma, é mais simples do que você pensa. O patrimônio líquido nada mais é que a soma de tudo que você tem, seja investimentos, reserva de emergência, participação em negócios, entre outros, subtraído por quanto você deve, seja de cartão de crédito, empréstimos e outras contas a pagar. E agora você pode estar pensando: esse vídeo não é pra mim, eu nem tenho patrimônio nenhum, só tenho dívidas e contas pra pagar. E você tá totalmente equivocado. É justamente com você que quero falar. Porque esse vídeo é um dos mais importantes aqui do canal. Ele é pra todos os públicos, desde os mais pobres aos mais ricos, independente da sua idade. Porque se você tem só dívidas, tem um patrimônio líquido negativo, pois não possui investimentos e reservas financeiras para somar, apenas dívidas para subtrair. E é justamente aqui que vem um ponto mais legal disso tudo. Todos que têm patrimônio líquido positivo, tô falando todos, sem exceção, desde aquele que tem R$100 de patrimônio líquido positivo na reserva de emergência, até aquele bilionário que tem R$10 bilhões de patrimônio líquido. Todos entenderam uma coisa bem simples e aplicaram isso. Presta muita atenção porque esse é o ponto crucial desse vídeo. O que determina o quanto você tem de dinheiro é o tamanho da diferença entre ganhos e gastos e o quanto de tempo você mantém e aumenta essa diferença. A regra do dinheiro é essa, e todos que ficaram ricos fizeram isso. Aí agora você pode estar pensando: mas isso não serve para todos os brasileiros, quem ganha pouco não fica rico só por gastar menos. E eu concordo plenamente, porque dependendo do tamanho dessa diferença, você não vai alcançar a liberdade financeira mesmo investindo por décadas. Mas pelo menos sair da situação de nunca ter dinheiro para nada vai conseguir. Ficar zerado você não vai. E isso eu vou te mostrar com exemplos extremos mesmo para ficar bem claro e não restar dúvidas a respeito desse tema que gera tanto debate, mas que é um fato. E contra fatos não há argumentos, apenas dados e matemática financeira básica nesse caso. Vamos considerar a coluna de ganhos e gastos de alguém que ganha um salário mínimo e que gasta quase tudo que ganha todo mês, com a margem financeira bem apertada, conseguindo poupar mensalmente para a reserva apenas R$50 todo mês. Essa com certeza é uma pessoa muito disciplinada para conseguir fazer isso com apenas um salário mínimo. Mas voltando ao lema que disse aqui, nesse caso ele tem sim uma diferença positiva entre ganhos e gastos, mas o tamanho dessa diferença é muito pequeno, sendo quase irrelevante no ponto de vista de quantidade, apenas R$50 por mês. Mas a pessoa que pratica isso está criando um hábito valioso que, se ele for alguém ousado, otimista e meio louco no sentido de buscar ganhar mais fazendo hora extra no trabalho e renda extra nos finais de semana, por exemplo, e conseguir ganhar 3 mil por mês, já passa a ter coluna de ganhos duplicada. E é nesse momento que vem o ponto-chave. Como ele tem o hábito formado, ele não vai gastar os 3 mil todo mês, porque tem entendimento e sabedoria de que, se ele aumentar a diferença entre ganhos e gastos, vai ter mais dinheiro com ele, conseguindo assim formar uma boa reserva que garante no mínimo uma segurança financeira. E para isso não deve ser ousado e muito menos louco, deve ter paciência, controle e humildade de viver abaixo das possibilidades. Então, se por exemplo ele passar a gastar R$2.300, a diferença entre ganhos e gastos já aumenta em 14 vezes. Porque antes ele só conseguia ter de diferença R$50 ao mês. Agora consegue ficar no positivo R$700 por mês, o que vai acelerar muito a construção da reserva. Agora vamos além nisso tudo.
Imagine que com o passar dos anos estudando, ele consiga passar em um ótimo concurso público que paga 15 mil líquidos no mês, tendo a coluna de ganhos quintuplicada agora, multiplicada em 5 vezes. E é óbvio, ele tem educação financeira por ter ficado todo esse tempo no salário mínimo, depois uns 3 mil por mês, mas sempre na paciência e humildade de ter a coluna de gastos abaixo da coluna de ganhos, para sempre ter essa diferença. Assim, digamos que ele passe a aumentar a coluna de gastos também, até porque agora ganha bem mais, gastando mesmo assim apenas 5 mil por mês. Dessa forma, a diferença entre ganhos e gastos agora é de 10 mil no mês, coincidentemente multiplicando em 14 vezes a diferença entre ganhos e gastos em relação a quanto ganhava 3 mil reais no mês. Veja que nesse caso ele sempre buscou aumentar a renda em prol do aumento dessa diferença entre ganhos e gastos. Então, quanto menor for o padrão de vida dele, maior se torna a diferença e mais dinheiro ele vai ter para reserva e investimentos todos os meses. E eu sei que não é fácil. Exige muito controle, disciplina e vontade. Educação financeira é simples, mas não é fácil aplicar no dia a dia. Mas acho que é muito mais difícil não ter educação financeira. Porque imagina a coluna de ganhos e gastos de alguém que pensa que isso que falei agora é pura besteira. Vamos supor ganhos de 5 mil reais ao mês. Mas como esse alguém do exemplo acha que tudo isso é bobagem, gasta o dinheiro do jeito que quer, gastando 7 mil todo mês. Aí entra cartão de crédito, empréstimos e outras contas. E aqui já fica na cara que o patrimônio líquido da pessoa vai ser negativo. Assim, essa mesma pessoa vai pensar que o problema dela não é controle financeiro, e sim que ganha pouco e que as contas sobressaem a renda, pensando que assim tem que ganhar mais. E é agora que vamos deixar um pouco mais extremo isso tudo. Digamos que essa pessoa do exemplo não tem educação financeira, mas tem uma visão de negócio excelente, e consegue abrir uma empresa que fez ele sair de uma renda de 5 mil no mês como CLT para uma renda de 30 mil reais ao mês líquidos, como empresário. Bom, a coluna de ganhos dele teve uma crescente muito forte, isso é algo bem nítido. Mas o padrão de comportamento com dinheiro continuou o mesmo. No começo até conseguia gastar menos do que ganha pensando que agora ganha bem e que dá para viver tranquilo. Mas depois de alguns meses já se viu com uma coluna de gastos ultrapassando a coluna de ganhos em 10 mil todos os meses, com gastos elevados a 40 mil reais no mês, fazendo com que ele sempre pense que precisa ganhar cada vez mais, se estressando muito na vida e no trabalho com o pensamento de que ainda tá pouco, e que não tá dando para viver com 30 mil no mês, e que agora precisa de 50 mil. Veja que o padrão de vida vai engolindo a pessoa que não entende isso. E é por isso que gosto muito de uma frase de John Maxwell. Ter um orçamento é dizer ao seu dinheiro para onde ele deve ir, em vez de se perguntar para onde ele foi. Em resumo, com dinheiro você tem duas opções. A primeira é você mandar nele, já deixando certo para onde ele deve ir e não negociar consigo mesmo. Ou seja, é assim que receber já tirar da jogada uma parcela, que você já definiu poupar antes mesmo do salário pingar na conta. Assim você nunca vai gastar tudo que ganha e muito menos gastar mais do que ganha. Porque, por exemplo, se você ganha 3 mil reais no mês e a partir do próximo pagamento já separar que seja 300 reais para reserva financeira, você vai ser obrigado a viver com 2.700 e ponto final. Porque é isso que vai sobrar na sua conta corrente. Os 300 reais já estão aplicados para reserva de emergência ou investimentos, no caso de você já tiver uma reserva. A ideia é fazer isso, mas não negociar consigo mesmo. De pensar, mas e se eu tirar só 50 reais da reserva para comprar um lanche que vi no Instagram? Se você começar a deixar entrar esses pensamentos, vai acabar gastando toda a sua reserva logo no começo e desanimando. Porque no começo é chato mesmo. O normal é a pessoa desistir porque a tendência humana é essa. A gente vai ver o progresso muito pequeno. Mas se você souber que dinheiro não aceita desaforo e que se você não controlar ele, vai ser ele que vai te controlar, você não cai mais nessa. E assim já cria um hábito valioso que vai te trazer paz e te poupar de muito sufoco financeiro. Agora, se seu desejo de parecer rico, parecer que tem dinheiro, for maior que o controle financeiro, vai receber o salário, pagar contas e mais cedo ou mais tarde já vai estar zerado de novo, pensando no próximo pagamento que precisa receber para pagar as contas que fez. E é aí que a bola de neve de dívida se inicia e ao longo dos meses e anos, se não mudar de comportamento, a tendência é piorar cada vez mais, parecendo cada vez mais impossível ter um patrimônio líquido positivo, tornando esse um sonho cada vez mais distante. E é por isso que falo que ter o hábito de se pagar em primeiro lugar logo que receber, mesmo que seja 50 reais no mês no começo, é muito importante. Porque assim você já mudou o pensamento e o comportamento a respeito de dinheiro. Então todo o dinheiro que você ganhar a mais, vai saber administrá-lo em busca de aumentar essa diferença entre ganhos e gastos, o que vai diretamente aumentar o patrimônio líquido. Porque todo mês vai ter mais dinheiro indo direto para investimentos. Dinheiro esse que vai trabalhar para você dia e noite. É como diz no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Uma parte de tudo que ganhar pertence a você,
Assim, pegue esse tesouro e faça trabalhar para você. Faça filhos dele e os filhos dos filhos dele trabalharem para você. O que Arcade quis dizer nesse trecho do livro é o efeito dos juros compostos nos investimentos. Que quando poupamos para investir, esse dinheiro aplicado vai gerar rendimentos, ou seja, filhos do dinheiro que você investiu. E assim, reinvestindo os rendimentos, estamos fazendo os filhos dos filhos desse dinheiro trabalhar. Sendo uma metáfora bem fácil de entender sobre essa questão dos rendimentos nos investimentos ao longo do tempo. Aí agora você pode estar pensando, tá, eu entendi que aumentar a diferença entre ganhos e gastos é importante, mas quem é bilionário ganha muito dinheiro, por isso ficou bilionário. Não foi pela diferença de ganhos e gastos. E eu concordo em partes, porque para alguém chegar ao patamar do bilhão, muito provavelmente ganhou muito dinheiro sendo empresário ou grande investidor, ou até mesmo tendo herdado grandes volumes de dinheiro. Mas você entende que estamos falando da mesma coisa? Imagina a coluna de ganhos de um bilionário. Digamos que ele ganhe livre 50 milhões todo mês. A coluna de ganhos dele é absurdamente maior do que todos os exemplos que falei aqui, e estratosfericamente maior. Enquanto a coluna de gastos, na maioria dos casos, é muito pequena em comparação aos ganhos, gastando, por exemplo, 1 milhão todo mês. Veja que é uma quantia inimaginável de se gastar mensalmente para a esmagadora maioria da população. Mas para o bilionário do exemplo, isso equivale a gastar somente 2% dos ganhos mensais. Você entendeu agora? Todos que têm algum dinheiro de patrimônio líquido vivem abaixo das possibilidades para que a diferença entre ganhos e gastos ofereça a oportunidade de aumentar reservas e investimentos. Mas voltando para a realidade da maioria dos brasileiros, eu sei que não é nem um pouco fácil socialmente começar a ter educação financeira. Isso acontece porque a maioria vive de salário em salário. É como diz Dave Ramsey, o objetivo não é ser normal, porque o normal tá falido. Então não liga para a opinião dos outros te chamando de quebrado ou mão de vaca por estar sem carro hoje, andando de ônibus, tendo um celular velho ou tendo só uma motinha 2009 igual eu tinha até uns meses atrás, e que finalmente comprei meu carro. Olha, seja lá o que for que as pessoas de fora te julguem por você estar vivendo abaixo das suas possibilidades. Foca no que realmente importa. Porque é também como diz Dave Ramsey, uma intensidade com foco fará com que você sinta o cheiro de queimado e logo verá um incêndio real. Pode parecer frase boba à primeira vista, mas enquanto você não começa a ter intensidade no plano, principalmente no começo, vai sempre pensar que tá tudo bem e só vai sempre empurrando com a barriga, continuando no mesmo jeito de sempre. Você já percebeu que quanto mais estudamos, mais burros nos sentimos? Enquanto na verdade estamos ficando mais inteligentes? Por ficar lá tentando entender sobre um assunto e em vez de ficar mais simples, fica cada vez mais complicado? Mas uma hora de tanto quebrar a cabeça, você finalmente entende e se sente feliz por ter aprendido a matéria. Agora, quanto mais treinamos, seja corrida, academia ou algum esporte em geral, nos sentimos fracos e indispostos nos primeiros dias e semanas. Mas quando na verdade estamos ficando cada vez mais fortes e dispostos. E esses resultados só vemos depois de meses. Enfim, o que quero dizer com isso tudo é que acontece exatamente a mesma coisa com nossas finanças pessoais. Porque começar a gastar menos do que ganha para investir ou formar uma reserva financeira vai fazer você se sentir falido enquanto está ficando rico aos poucos. Ou seja, você está aumentando seu patrimônio líquido aos poucos. E o principal de tudo, mudando seu comportamento a respeito do dinheiro. Sempre entendendo que essa diferença entre ganhos e gastos é muito importante. Por ter sido milionário e ido à falência, eu cavei meu caminho tomando uma decisão entre ter uma boa aparência versus ser bom. Ter boa aparência é quando seus amigos falidos ficam impressionados com o que você dirige. Ser bom é ter mais dinheiro que eles. Eu quis citar mais essa frase de Dave porque muita gente que começa a ganhar mais, e eu me incluo nisso porque já errei também, começa a gastar mais do que ganha ou tudo que ganha por pressão social, para mostrar aos outros que venceu na vida ou apenas porque não tem controle mesmo. E além disso, também tem aqueles que nem ganham tanto, mas querem ostentar coisas bestas, tipo comprar muita bebida ou parcelar celular caro não tendo condições para isso. E o que acontece é que são justamente essas pessoas que estão falidas e endividadas que vêm criticar quando começamos a ser mais mão fechada no sentido de formação de reserva e investimentos. Mas não dê ouvidos a eles se você quer realmente crescer seu patrimônio líquido. Eu tô falando isso por experiência própria. Vai por mim, a melhor opção é sempre deixar a coluna de gastos abaixo da de ganhos. E claro, sempre busque aumentar essa diferença. A educação financeira é uma maratona. É algo que devemos praticar todos os dias pelo resto de nossas vidas. E eu quero terminar com a memorável frase de Aristóteles. Somos o que repetidamente fazemos. A busca pela excelência, portanto, não deve ser um objetivo, mas sim um hábito. Então comece logo esse hábito. No vídeo que está aqui na tela, falo melhor sobre a mentalidade real da educação financeira. Vai te ajudar muito a dar os primeiros passos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.